Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! O Em Cartaz de hoje é dedicado a uma figura muito especial que nos deixou na sexta-feira, dia 8 de agosto, aos 85 anos. Paulo Antônio Lui, o seu Paulo, fundador do Topázio Cinemas e que foi proprietário de outros cinemas históricos da cidade de Indaiatuba. Eu conheci o seu Paulo lá em 2001, começando a trabalhar no jornalismo e na TV, e foi quando eu comecei também o Em Cartaz. Era ele que atendia as minhas demandas lá no cinema. Nunca negou nada e sempre me atendeu com a mesma gentileza, paciência e sorriso no rosto. Aliás, a coisa mais fácil que tinha era arrancar um sorriso do seu Paulo. Era só encontrar com ele e comentar de algum filme, dizer que era ruim ou dizer que era bom, e lá vinha aquele sorriso de italianão, bonachão e buona gente. E isso não era só por causa dos meus lindos olhos castanhos, cabelos grisalhos e barba charmosa. Era assim com todo mundo. Um exemplo de solidariedade, com as portas do cinema sempre abertas para sessões beneficentes, para as escolas. Já está fazendo muita falta, mas ele passou a mensagem e plantou a sementinha nos filhos, o Paulinho, o Gustavo, o Guerino. Para todos eles eu deixo um grande abraço, além, claro, um abraço para a viúva, a dona Zuleika. Obrigado por tudo, seu Paulo. Seguimos daqui com as boas lembranças e mantendo viva a nossa paixão pelo cinema, tá bom? E por falar em paixão pelo cinema, a paixão, não para. E ele, o cinema, também não. Essa quinta-feira tem 3 estreias nos cinemas. O vídeo de hoje é sobre uma delas. As outras 2 você confere em outros vídeos ainda nessa semana. Então não esqueça daquele nosso combinado. Eu te mantenho bem informado, bem informada sobre as novidades das telonas e você faz a sua inscrição aqui no canal, dá a curtida nos nossos vídeos. Eu tô cumprindo a minha parte, hein? Vê lá! Nossa primeira estreia da semana é uma comédia que é ao mesmo tempo uma continuação e um reboot de uma trilogia clássica do gênero dos anos 80 e 90. Na nova versão de Corra que a Polícia Vem Aí, Liam Neeson é o policial Frank Drebin Jr., a quem o departamento recorre quando uma quadrilha rouba um importante artefato. Só que o maior obstáculo entre Frank e a resolução desse e de outros crimes são as trapalhadas que o próprio policial cria. A principal pergunta que os produtores devem fazer a si mesmos quando pensam em fazer uma nova versão de um filme do passado é: será que precisamos mesmo desse reboot ou continuação? A segunda pergunta é: nesses anos todos que se passaram desde o original, o quanto o mundo mudou? A terceira é: o quanto a gente precisa adaptar aquele material aos novos tempos? Invariavelmente, eles se confundem todos com as respostas a essas perguntas e acabam fazendo filmes desnecessários, ou que falham em despertar o interesse do público, ou erram o tom por não entender que o mundo mudou. O tempo vai dizer que papel o novo Corra que a Polícia Vem Aí vai ocupar na história. Se der certo, vamos dizer que eles foram corajosos. Se der errado, vamos dizer que eles foram sem noção. Isso porque eles optaram por manter intacto um tipo de humor que já foi muito popular, mas que saiu de moda há muito tempo, que é o besteirol apoiado nas gags visuais. O grande clássico desse subgênero da comédia foi Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, de 1980, um filme de situações muito absurdas para se mijar de rir do início ao fim. Trata-se de um produto do trio Zaz, Jim Abrahams e os irmãos David Zucker e Jerry Zucker. Eles escreveram e dirigiram o filme em um raro caso de direção em trio. Eles repetiram a parceria 4 anos depois no igualmente engraçado Top Secret, Super Confidencial, e de novo mais 4 anos depois com o igualmente engraçado Corra que a Polícia Vem Aí, baseado em uma série de TV que eles tentaram fazer em 1982, mas que durou só 6 episódios, já com Leslie Nielsen como protagonista. O filme é dirigido só pelo David, o Corra que a Polícia Vem Aí, mas ainda é escrito pelos 3, a última vez em que isso aconteceu. Separadamente, eles continuaram se dedicando a esse tipo de filme, muitas vezes com outros ótimos resultados, como em Top Gang ou Tá Todo Mundo Louco, e outras vezes nem tanto, como em Todo Mundo em Pânico 3, 4 e 5. Influenciaram até mesmo gênios da comédia, como Mel Brooks, que já habitava um território parecido, mas que entrou de cabeça a partir dali. Mas também geraram muitos imitadores péssimos, que acabaram por arruinar esse tipo de comédia.
E eles também foram responsáveis por abrir uma nova porta na carreira de Leslie Nielsen. Não por acaso, o astro de Apertem os Cintos, o Piloto sumiu e de Corra que a Polícia Vem Aí. Antes de interpretar o médico do primeiro filme e o policial do segundo, falando os maiores absurdos com a cara mais séria do mundo, ele já tinha uma longa carreira de papéis dramáticos na TV e no cinema, como na excelente ficção científica Planeta Proibido ou no clássico dos filmes Catástrofe, O Destino do Poseidon. Hoje parece inacreditável que ninguém tivesse percebido antes que potencial enorme para a comédia ele tinha. A partir de Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, ele já começou a equilibrar drama com comédia. E a partir de Corra que a Polícia Vem Aí, ele passou a fazer praticamente só comédias. E mais, praticamente só comédias desse mesmo tipo que o consagrou. O problema é que nem todo roteirista e diretor tem o talento do trio Zaz. E Leslie Nielsen começou a passar vergonha em uma série infindável de porcarias como A Repossuída, Drácula Morto Mais Feliz, Duro de Espiar, Mr. Magoo, 2000.1, Um Maluco Perdido no Espaço, Corra que Tem Loucos por Aí, Super-Herói o Filme, Stan Helsing, Todo Mundo em Pânico 3 e 4 e até Todo Mundo Hispânico. Pois é, filmes que se aproveitavam da cara naturalmente engraçada dele, mas que botavam ele para fazer tantas caretas que desperdiçavam aquilo que fazia dele um ator realmente engraçado, a cara de pau. Aquilo que eu disse antes, de interpretar com seriedade os personagens mais absurdos. As próprias continuações do Corra que a Polícia Vem Aí cometeram esse erro. Nem tanto o segundo, de 91, que ainda é engraçado, mas principalmente o terceiro, de 94, que espreme, mas tem muita dificuldade em fazer rir. Pois aí é que está. Os produtores dessa continuação que está chegando agora não só acreditam que esse humor ainda pode provocar risadas, como acreditam também que para dar certo é preciso de um cara de pau, de um ator que a gente só se vê levando a sério fazendo uma comédia maluca, se levando a sério fazendo isso. E aí chegaram nesse nome que eu acho muito interessante, que é o do Liam Neeson, que, acredite se quiser, aos 72 anos, tem 10 a mais que o próprio Leslie Nielsen quando fez o primeiro filme. Aliás, o nome é literalmente interessante, porque Liam Neeson lembra Leslie Nielsen. E ele conta que tem até gente que confunde os nomes. Até mesmo quando Leslie Nielsen morreu, em 2010, alguns sites que deram a informação deram como se fosse ele, o Liam Neeson, que tivesse morrido. E ele tem até mais reputação de ator sério do que o Leslie Nielsen. Tanto que tem até indicação ao Oscar de melhor ator por A Lista de Schindler. Até que passou por uma reinvenção na carreira, dando credibilidade a filmes de ação que em muitos casos precisam mesmo de muita credibilidade. Dessa fase da carreira dele, o que tem de mais marcante é a trilogia Busca Implacável. Mas ele não é totalmente estranho ao universo do humor. Além da comédia romântica Simplesmente Amor, dos papéis em dublagem de animações como O Que Será de Nozes e Uma Aventura Lego, e de um papel em 1 Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola, ele tem uma participação de chorar de rir na infelizmente pouco vista, até porque não está em nenhum streaming, minissérie britânica Life's Too Short. Ele interpreta justamente ele mesmo, tentando levar sua carreira para o lado do humor. Se você tiver chance de assistir, se você encontrar por aí, eu recomendo bastante. Só quem não gostou muito da escolha dele para o papel agora foi o David Zucker. Ele disse que o papel pede um ator de filmes B. Ele disse que na época dos Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu e Corra que a Polícia Vem Aí, eles não estavam procurando por um Al Pacino, e que Liam Neeson é um ator com qualidade de Oscar. Mas não foi só isso que o David Zucker, não foi só com isso, que o David Zucker se mostrou mal-humorado com o filme. Ele disse que não pretende sequer assistir. Disse que foi contatado pelo produtor Seth MacFarlane. Sobre esse encontro ele disse o seguinte, abre aspas, eu tive uma conversa com Seth e ele ficou uns 10 minutos falando o quanto idolatrava Corra que a Polícia Vem Aí, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu e Top Secret. Como você pode ficar bravo com alguém que te fala o quão incrível você é? Mas não é o bastante ser um fã. O cara da minha lavanderia é um grande fã, mas isso não significa que ele pode fazer Corra que a Polícia Vem Aí. Fecha aspas. Mas o Seth MacFarlane não é o cara da lavanderia. É um sujeito que eu considero um gênio da comédia.
o que ele demonstrou principalmente na série de animação Family Guy. O que rolou foi uma certa dor de cotovelo, porque o trio Zaz chegou a escrever uma continuação em 2018. Seria uma paródia de filmes de espionagem, tipo Missão Impossível, 007. Nesse caso, o David Zucker tem um ponto. Ele diz que nos anos 80 fazia sentido fazer uma paródia de filmes policiais, porque naquela época se faziam muitos filmes policiais, o que não acontece hoje em dia. Por isso a escolha que eles quiseram lá pelo cenário de espionagem. O chefe de produção da Paramount ficou entusiasmado com o projeto. Mas quando ele chegou nas pessoas que estavam mais acima na cadeia de comando, foi considerado que algumas piadas eram inadequadas e aí o projeto morreu. E não foi nem a primeira vez que isso aconteceu. Ainda em 2009, tinha rolado uma outra ideia que envolvia o personagem Frank Drebin treinando um policial mais jovem. Mas também não foi para frente e acabou sendo esquecido de vez no ano seguinte, com a morte do Leslie Nielsen aos 84 anos. Em 2013, apareceu o projeto de uma refilmagem. Nada. Então é quase um milagre que depois de tantas idas e vindas e negativas, esse filme esteja finalmente acontecendo. A direção é de Akiva Schaffer, do programa humorístico Saturday Night Live e de outras parcerias no cinema com o fraco Andy Samberg, uma espécie de Adam Sandler Jr. O elenco de coadjuvantes marcantes do primeiro recebeu seus correspondentes atuais. A lindíssima Priscilla Presley, viúva do Elvis, cedeu lugar à eterna musa do Baywatch, Pamela Anderson, recém-indicada ao Globo de Ouro e que chegou a ser cotada para uma indicação ao Oscar por A Última Showgirl, e que agora estaria namorando Liam Neeson, olha aí. O lugar que era de George Kennedy, parceiro do Frank Drebin, que era interpretado por outro ator, digamos, sério, o George Kennedy, que é ganhador do Oscar de coadjuvante em 1968 por Rebeldia Indomável, para o lugar dele veio Paul Walter Hauser, que está em Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, como o vilão topeira. Ele é engraçado, mas precisa mostrar que consegue ir além dos personagens lesadinhos que ele normalmente interpreta. E aí temos o papel de outro policial, o Nordberg. Na trilogia original, ele era interpretado por O.J. Simpson. Sim, o ex-jogador de futebol americano acusado de matar a esposa Nicole Brown em 1995 e um amigo dela, 2 anos depois do terceiro filme. Ele acabou absolvido naquele que foi chamado de julgamento do século pela imprensa americana e que teve o veredito anunciado para uma audiência de mais de 100 milhões de pessoas. Mas apesar de inocentado no julgamento criminal, ele acabou condenado no civil a pagar mais de 50 milhões de dólares de indenização. Depois disso, se meteu em uma série de outros problemas legais, até ser finalmente condenado à prisão em uma inacreditável história de assalto a um cassino em Las Vegas. Ele passou 9 anos preso até ser solto em 2021. O O.J. Simpson morreu de câncer em abril do ano passado, aos 76 anos. Essa vida dele, que tem muitos outros detalhes felizes e trágicos, essa sim daria um baita filme. O personagem dele nessa continuação foi recriado pelo pouco conhecido Moses Jones, com o bem-humorado nome Not Nordberg Jr. Agora chegou a hora de ver se esse humor besteirol e nonsense ainda tem lugar no mundo de 2025. Corra que a Polícia Vem Aí está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração pequenininha, só 1 hora e 25 minutos. Tchau!